galera, então no vídeo de hoje temos muitas coisas legais. Faremos manutenção de algumas plantas e ainda conversaremos sobre avaliação de bonsai para você não ser enganado, não ficar comprando gato por lebre. Então fica aí, já deixa o like e vem comigo. Bem, então seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Bonsai Online, o melhor canal de bonsai do Brasil, varonil. Mas antes de irmos para o vídeo, como sempre eu tenho alguns recados. O primeiro de todos e mais importante é que depois de uma longa espera de muitas pessoas, o meu curso de longa duração de 6 meses, o curso avançado que todos amam, quem fez já está deslanchando no bonsai. Não acredita? Então dá uma olhada só no depoimento do Vinícius aí. Fala galera, aqui quem fala com vocês é Vinícius Seião, sou integrante da última turma do Mestre Wagner, da Huayai. Eu quando iniciei o curso com o Mestre Wagner, eu questionei muito, porque eu falei, porra, curso online, eu já tinha feito 2 cursos online, né, com bonsaístas, obviamente que eu não vou citar o nome aqui, mas youtubers aí, que a gente tá cansado de ver, e fiz o primeiro, não gostei, do jeito que eu entrei e saí, fiz o segundo, né, com outro mestre, também não gostei. Então eu fiquei muito frustrado, decepcionado e achei que eu só conseguiria aprender essa técnica milenar botando a mão na massa, né? Achei que seria impossível fazer um curso desse online. E pesquisando na internet, no YouTube, eu conheci o Mestre Wagner, conheci um pouco do trabalho dele e fiquei encantado com suas plantas. Com essa referência, eu fiquei muito atentado, né, a fazer esse curso com ele, sendo que eu já tinha feito 2 e fiquei decepcionado. Eu questionei ele muito, né, falei isso tudo que eu falei para vocês, e ele me falou o seguinte, falou, Vinícius, eu te desafio a você parar de fazer o curso. E aí, eu me dei a oportunidade de iniciar nesse curso, onde eu saí com outra filosofia do bonsai, de técnica, de cultivo. Então assim, a minha dúvida, eu estou gravando esse vídeo para vocês, que a minha dúvida pode ser a dúvida de vocês. Valeu galera, forte abraço aí. Então como vocês viram, é o curso que vai mudar a cabeça de vocês e eu já estou nos últimos preparativos, preparando toda a plataforma, toda a estrutura do curso. E se você não quer ficar de fora da turma Kaisum, que é a próxima turma, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá no grupo de espera do WhatsApp, que quem tiver lá, claro, vai ganhar uma condição especial, vai ter acesso a todas as novidades do curso e vai se inscrever primeiro. Wagner, eu quero mais informações sobre esse curso, ainda não entendi direito como é que funciona. Entra lá no grupo, galera, entra lá no grupo, porque por lá eu vou explicar tudo muito direitinho, como é que vai funcionar, quanto tempo de curso, como é que funcionam as aulas. Então o grande bizu, como eu falei, está lá no grupo para você pegar todas as informações, beleza? O segundo recado é que se você não está na nossa área de membros, você está perdendo muita coisa. A área de membros está muito legal, ando postando bastante por lá, atendendo os pedidos dos membros. E sinceramente você ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo, mais profundo, pela bagatela de R$ 2,99 por mês. Eu vou te falar, eu me sinto quase enganado, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa bacana. E se você acha que eu tô mentindo, né, só dá uma olhadinha nos comentários dos membros no último vídeo, para vocês terem noção. Como vocês viram, a área de membros dispensa comentários, é o melhor investimento de longe que você pode fazer para aprender bonsai. Mas bem, então vamos ao vídeo de hoje e vamos começar com a manutençãozinha nessa plantinha aqui, que é a nossa planta da Ação Entre Amigos. Muita gente tentou comprar os números da Ação Entre Amigos, não conseguiu porque o site estava apresentando problemas, mas eu consertei já. Então é só entrar aqui nesse site leilãobonsaione.com.br para adquirir o número e ganhar essa planta aqui por R$15, uma planta que vale nem sei quanto. A gente vai conversar sobre o valor de planta, mas é uma planta incrível e está ficando cada vez melhor. Olha o nebari que ela está ganhando aqui, está botando mais raiz. E hoje a gente vai começar dando um carinho para essa planta, para algum felizardo que vai ganhá-la, beleza? Olha a moral que eu estou dando para você, ganhador, hein? Então, eu vou posicionar a câmera aqui de uma forma melhor para a gente enxergar o trabalho, beleza? Eu vou levantar a planta um pouquinho assim, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vem comigo? Muito bem, então botei a planta aqui um pouquinho mais elevada, assim a gente pode dar uma olhada nela.
Ela está um pouquinho grande, como vocês estão vendo. E o que a gente vai fazer para começar é dar uma podinha nela aqui, tá? A planta está crescendo, né? Então tem alguns galhos que a gente precisa retornar. Sempre que a gente tem um bonsai, gente, muitos iniciantes, né, caem nesse erro, né? Compram um bonsai e falam assim: comprei um bonsai, nossa, que maravilha, ele vai ficar assim para sempre, bonito, tal. E não é assim que funciona. É uma planta, né, um ser vivo que está em constante crescimento. Então a gente precisa sempre trabalhar nele, né? Inclusive eu gravei um vídeo, né, por que você não deve dar um bonsai de presente, vai aparecer aqui no card. Assista lá esse vídeo que é muito bacana. E um dos motivos é exatamente esse: quando a gente dá um bonsai de presente, a gente tem que saber que a pessoa vai precisar aprender a fazer bonsai para manter aquele bonsai. Então, se você der o bonsai de presente para um leigo, né, o bonsai em pouco tempo ele vai perder a forma e vai ficar horroroso, né? Então, por isso que não se dá bonsai de presente, é um dos motivos. Se você quiser saber os outros, vai aqui no card e assiste o vídeo. Beleza? Então, a gente tem aqui alguns galhos que estão passando, né, como esse aqui, ó. E a gente vai ter que começar a retorná-los, né? Então, o primeiro que eu vou cortar vai ser esse daqui, como eu falei para vocês. Já foi, tá? Né? O ápice também já cresceu um pouco demais aqui, ó. Então a gente vai ter que dar uma melhorada nesse ápice aqui, ó. Cortar um pouquinho aqui também. Aqui também. Ó, tô dando carinho. Eu acho assim, eu tenho a desconfiança que o membro, amigo, né, assistiu o curso Bonsai Essentials, o Heitor vai ganhar, porque o Heitor toda semana ele compra um númerozinho lá. Pá, pá. O cara tá investindo e eu faço votos que ele ganhe, né? Porque é o cara que realmente está querendo a planta. Então eu tô só, como eu falei, né, dando uma podinha para manter a estrutura dela bonitinha. Ela vai ficar meio pelada, né, para depois ela vir com a brotação nova. Bem, então estamos assim agora, depois da poda. Esse ápice aqui, né, eu vou dar uma acertada nele agora com arame aqui, para colocar ele na posição certa. Tá bem saudável a planta, né? Seiva pra caramba. Bem, deixa eu dar uma acertadinha na poda aqui com o estilete. Estilete, deixa eu botar bem pertinho aqui para vocês contemplarem. Vou acertar aqui, pã. Dá pra ver aí, ó. Vendo aqui, ó. Eu vou dar uma acertadinha com o estilete aqui de leve. Mais uma acertadinha aqui para ficar bem bonitinho, cicatrizar bem direitinho. Gente, falando sério agora, quem ganhar essa planta aqui por R$15, pelo amor de Deus, hein? Porque o que dá valor numa planta, né? São alguns fatores, né? Um tronco bonito, estrutura de galho, né? Principalmente estrutura. Já conversando um pouquinho sobre valorização de bonsai. Por que estrutura, Wagner? Porque pensa comigo, onde que é o, vamos dizer assim, onde se expressa mais o trabalho de bonsai, o trabalho do artista? É na estruturação dos galhos, né? Claro que em diversas outras partes da planta, na definição da linha de tronco bonita, né? E nas técnicas aplicadas, mas a gente nota o acúmulo do trabalho de bonsai principalmente na estrutura de copa, né? E é isso que as pessoas leigas
normalmente não tem muita noção, porque olha uma planta coberta de folhas, com um tronco grosso, e não contempla que o trabalho que ela deveria olhar está além da copa, né? Deixa eu até virar para mim aqui, que isso é muito importante. Deixa eu virar aqui, acertar o telefone, porque o que acontece, né? Qual a diferença? Deixa eu botar a planta aqui. Vou trocar uma ideia agora com vocês de pertinho. Qual a diferença entre a visão de um leigo e a visão de um mestre, de um cara experiente no bonsai? É o seguinte, o leigo, quando olha um bonsai, a visão dele para na copa. Ele olha a massa verde e ele olha o pedacinho do tronco que está aparecendo ali, tá? Normalmente. E qual a visão de um mestre? O mestre, a visão dele nem para na copa, ele nem enxerga a copa do bonsai, por incrível que pareça. A visão dele atravessa direto a copa e vai olhar a estrutura da planta, de onde estão saindo os galhos, qual a movimentação de galho, qual a beleza que está ali naquela estrutura, né? Então é isso que vocês têm que começar a treinar muito, se vocês querem, né, não ser enganados, querem aprender a enxergar o que é um bonsai de qualidade, o que é um bonsai valioso. A sua visão nunca deve parar na superfície da copa, ela deve ser uma visão de raio-x e atravessar a copa e enxergar a estrutura. Ah, Wagner, mas muitas vezes a gente não consegue ver porque a copa está fechada. Exatamente. Por isso que o nego pega os tocos aí e deixa brotar tudo e fecha a copa ali para te enganar, porque você não está enxergando a estrutura, que é o que realmente dá valor à planta. Claro, como eu falei, tem diversas outras coisas que dão valor à planta, tá? Mas o objetivo do vídeo de hoje não é ser muito técnico. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo mais técnico sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Mas se vocês já tiverem essa mentalidade, né, de enxergar a estrutura ao invés das folhinhas do bonsai, ao invés da bola de sorvete ali que a maioria faz, vocês já estão na frente de 99,9% das pessoas. E pasmem, não só leigo tem essa dificuldade de chegar à estrutura, muitos bonsaístas têm também. Então, a primeira dica muito preciosa para você que está aí me assistindo é: nunca enxergue só a parte de fora da copa, tá? Treine a sua visão para enxergar a estrutura da planta. Isso é um treino de verdade, né? Quando eu estive no Vietnã, o meu mestre Hun, né, o mestre Hun, ele me treinou muito para isso. A gente ficava olhando fotos de bonsai em livros, né? E ele ficava sempre me perguntando assim: Wagner, o que dá para ser melhor aqui? O que tem de defeito e tal? Para me forçar a enxergar a estrutura de toda a planta. Então eu passei por esse treinamento e vocês podem fazer na casa de vocês também, né? A partir de hoje, sempre pensando assim, falar: olha, esse bonsai é lindo, mas espera aí, né? O que eu estou enxergando nessa planta? É lindo por quê? Né? Porque eu estou enxergando só uma copa de sorvete ali, ou porque realmente ele tem um arranjo de galhos muito bem feito, muito trabalhado, onde a gente consegue perceber que tem um trabalho de bonsai ali acumulado, um trabalho artístico acumulado, tá? Então essa é a primeira dica preciosa quando a gente vai avaliar um bonsai, beleza? Bem, voltamos à nossa plantinha aqui. Eu acho que nem precisa aramar, né? Depois eu vou esperar mais brotações aparecerem aqui. Essa parte aqui de... Ui, caiu meu estilete. Essa parte aqui ainda dá para diminuir um pouquinho também. Né? Por enquanto eu vou deixar um pouquinho mais longo e depois eu dou uma acertada nela. Eu tô maluquinho para dar essa planta para alguém, mas ainda não completamos ali os nossos números da ação entre amigos. E olha o que eu falei, ó, estrutura, né? O bonsai ele tem que ter estrutura. É isso que vai dar valor à planta. Então, se quiser participar da nossa ação entre amigos, de novo aparece aqui embaixo, leilãobonsaiolline.com.br, e você pode adquirir seus números lá, que agora está tudo funcionando. Olha o nebário dessa planta, gente. Sem contar que isso aqui é um Ficus rufi, né? Uma espécie bem difícil de a gente encontrar bonsai no Brasil ainda, né? Talvez isso aqui seja o mais pronto que existe aqui no Brasil, tá? Feito pelo tio, né? Então vale muito a pena. Então trabalho na plantinha ali, que algum amigo vai ganhar, que algum de vocês vai ganhar, tá pronto.
Bem, vamos conversar mais sobre essa questão da gente saber avaliar um bonsai. Algumas outras coisas simples que vocês podem observar, né, que vai dar valor à planta é um tronco bonito. E o que a gente chama de um tronco bonito? É um tronco normalmente cônico, tá? Não necessariamente cônico, mas normalmente cônico ou com algum movimento de tronco muito bonito e que tem uma harmonia ali. O que eu quero dizer com harmonia, né? O objetivo desse vídeo não é ser abstrato, é ser bem prático para vocês pegarem o que eu estou falando. É um tronco, por exemplo, que vai afinando devagarzinho, que não tem nenhuma coisa brusca ali que caracterizaria um defeito, que não tem muita conicidade invertida, por exemplo. Não que conicidade invertida, em todos os casos, deprecia um bonsai, tá? Mas normalmente não é legal. Então um tronco que começa grosso, a planta que tem uma base boa, raízes bem distribuídas, um nebari bonito, bem distribuído, como essa planta aqui, inclusive, né? De novo o exemplo dela. Um nebari que tem raízes em todas as direções, né? Como vocês estão vendo aí, ó. E que vai afinando gradualmente até o topo da planta. Isso também dá muito valor, mas o ponto principal de observação de vocês, como eu falei, é a estrutura, porque não adianta a planta ter um tronco bonito e ter uma estrutura cagada, né? Que o cara não se deu ao devido trabalho de trabalhar naquela estrutura ali, de posicionar os galhos. O que a gente tem que reparar num bonsai é uma inteligência do artista ali naquela copa. Então, essa história também que as pessoas falam assim, eu vou fazer um bonsai natural, só na poda, não vou aramar nada, isso para mim também é balela, é idiotice, tá? Porque você não vai conseguir uma estrutura bonita dessa forma, tá? Vai ficar uma estrutura cagada. Beleza? Desculpa, né, a sinceridade para quem faz assim, mas essa é a verdade. Se eu quero beleza, se eu quero movimentos, se eu quero os galhos posicionados certinho onde eles devem estar para fechar a copa, para gerar uma copa bonita, frondosa, eu preciso aramar, preciso posicionar esses galhos. E é isso que a gente vai reparar quando a gente está analisando um bonsai. Claro que, como eu falei, tem assim, diversos quesitos. Quando a gente pega uma ficha de avaliador de bonsai, tem lá nebari, né, conjunto, né, se ela está combinando com vaso, personalidade, nota para a personalidade da planta, que é uma coisa muito importante quando a gente está no nível alto de bonsai. Quer dizer, aquele material, o que ele tem de diferente, o que ele tem de atrativo, né, a personalidade da planta, o que o artista conseguiu extrair daquele material ali. Então, são vários quesitos e, como eu falei, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que eu gravarei. Por exemplo, né, a planta necessariamente ela é mais cara quando ela é mais grossa? Não, e por isso que eu estou falando que o trabalho de bonsai é muito importante. Se a gente chegar e ver uma plantinha dessa aqui, ó, né, ela não tem um tronco muito grosso. Ela não tem um nebari maravilhoso, né, o nebari dela é muito meia boca, mas a gente dá para perceber que existe todo um trabalho de copa aqui, ó. Né? Vocês conseguem entender? Então, a grande maioria das pessoas, né, com uma planta dessa aqui do lado e com um tocão grosso com a bola de sorvete em cima, escolheria o tocão como mais caro. E esse aqui é muito mais caro, né? Porque, como eu falei, tem um trabalho acumulado aqui de alguns anos já. Vocês compreendem? Bem, deixa eu botar de volta aqui. Isso piora muito mais porque as pessoas ainda insistem nessa enganação, nessa desonestidade de vender planta por idade. Né? Bonsai a gente não vende por idade, gente. Bonsai a gente vende pelas características que eu estou falando aqui. Né? Quem entende vai comprar pelas características que eu estou falando, não é por idade. Esqueçam a idade de bonsai de uma vez por todas, pelo bem do bonsai brasileiro. Vocês lojistas que vendem por idade ainda, por favor, mudem isso. Isso é uma coisa, inclusive, que lá na loja vai ser diferente, não vai ter bonsai por idade lá. Vai, como é que você vai fazer? Segredo, fiquem curiosos. Mas eu vou revolucionar essa história aí, porque não vai ter bonsai por idade, vai ser bonsai por outras características que vocês vão entender quando a loja estiver online, beleza? E uma questão importante que surge é, Wagner, bem, eu moro lá no Acre, em Feijó. Eu tenho amigos que moram lá, por isso que eu estou falando de Feijó. Eu moro em Feijó, né, dentro da floresta, e não tenho como olhar o bonsai em pessoa, só pela internet.
como que eu vou fazer para enxergar essa estrutura tal? Aí você tem que falar com o vendedor, né? Se a planta estiver coberta de folha, o ideal é que ele tire uma foto por baixo, desfolhe a planta para te mostrar, porque a planta desfolhada, ela mostra realmente o trabalho de bonsai. Muita gente me pergunta, inclusive, fala assim, Wagner, por que nas exposições o pessoal desfolha a planta? Essas plantas estão mortas, né? O pessoal leigo é engraçado às vezes. As plantas estão mortas? Não. É porque o cara quer mostrar exatamente o que eu estou falando. O cara quer mostrar o trabalho que ele fez. E se tiver coberto de folha, ele não vai mostrar nada. Isso, inclusive, é uma leve crítica minha, né, ao bonsai japonês. Porque muitos bonsaístas japoneses botam muito galho na planta e quando a planta está com folha, o que você enxerga é um dedo de tronco e tudo folha ali. Plá. E isso, para minha visão de bonsai vietnamita, é muito feio. Porque você não está enxergando o que dá força à planta, você não está enxergando estrutura, você não está enxergando o tronco da própria planta, né? Então, por isso que eu não gosto muito do bonsai japonês, é uma visão pessoal minha. Claro que nem todos os bonsai japoneses são assim, tem bonsai japoneses que eu já vi até muito naturais, tal, quando eu estive no Japão, inclusive, né? Mas aqui no Brasil a gente parece que pegou uma forma de bolo, um tipo de bonsai, vamos dizer assim, que se faz no Japão e generalizou. Então isso gera uma padronização de bonsai que não é legal para o bonsai brasileiro. E é isso que a gente está quebrando aqui no canal Bonsai Online desde que eu comecei ali em 2016. E graças a Deus, hoje a coisa está bem melhor. Até com a ajuda dos amigos indonésios, né? Que o pessoal está assistindo muito vídeo da Indonésia. Eles publicam muito no YouTube e tal. Então a cabeça da galera está mudando, né? Esse é o lado bom da internet. Tem muitos lados ruins que eu não gosto. As pessoas ficam parecendo um monte de zumbi no celular o tempo inteiro, mas tem essa coisa boa de a gente ter acesso a outras visões hoje em dia que a gente não tinha quando eu comecei no bonsai, por exemplo. Bem, agora eu quero dar um exemplo para a gente fechar visualmente essa história. Por exemplo, né? Se eu mostro para um leigo nessa planta aqui, que é o que normalmente a gente encontra aí como bonsai, né? Tronco grosso, uma copinha já mais ou menos formada aqui. Isso aqui é uma Bougainvillea spectabilis, né? E mostro, por exemplo, essa planta aqui. Tá? A maioria das pessoas no Brasil pagariam, vamos dizer, R$500 nessa daqui e não pagariam 200 nessa daqui. Agora eu vou falar para vocês, essa planta aqui, ao meu ver, ela vale mais que R$500. Tá? Essa daqui não vale 200. Muito maior. Posso botar aqui, bonsai de 20 anos, né? R$500, R$1.000, e algumas pessoas comprariam. Agora, se eu pedir, deixa eu botar aqui, essa planta aqui inclusive é da minha esposa, ela que fez. E ela quer vender, se vocês quiserem, depois a gente conversa. Ela quer vender para ir no Outback comer. Bem, e essa planta aqui, né, como eu falei, as pessoas, não, essa planta é pequenininha, está começando ainda. Gente, isso aqui já tem muito mais trabalho acumulado do que isso aqui. Muito mais. Porque olha esse trabalho aqui de raiz. Olha essa base, essa conicidade. Eu já tenho um galho muito bem posicionado aqui com o primeiro galho. Já tenho um galho de fundo aqui, ó. Bem posicionado também. Né? Já tenho aqui o galho para dar, botar aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. O galho para dar continuidade e fazer um outro galho para o outro lado, um terceiro galho. Né? Já tenho uma linha de tronco harmônica que está afinando devagar, que vai equilibrar quando esse ápice crescer um pouquinho. Eu já tenho a guia para voltar com o movimento dela aqui. Né? O jogo de xadrez já está armado para o checkmate. Né? Essa daqui está longe, está muito longe. Vocês entendem como é que essa questão de a gente avaliar um bonsai é tricky, tem pegadinha? Né? Porque a gente precisa entender o que a gente está comprando. E por isso que só um cara que entende bonsai vai fazer um bom negócio comprando bonsai. Então, quando eu analiso um material, um pré-bonsai, ou uma planta que está sendo vendida para fazer bonsai, eu tenho que também saber reconhecer o que já tem de trabalho ali, o que o artista já fez e
o plano, tentar entender o plano ali para fechar aquela planta, para acabar aquela planta, finalizar aquela planta. Vocês entendem? Plantinha da esposa vietnamita. Deixa eu botar aqui. Entenderam, galera? Bem, eu acho que isso já dá para vocês começarem a pensar, né? O que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês, né? Se vocês estão investindo bem, estão investindo mal. E é o que eu sempre falo, assim, o legal é vocês irem atrás de bons materiais. Claro que vocês podem ter as estaquinhas de vocês, né? Fazer as sementias, mas também procurem materiais bons para vocês acabarem e terem um bonsai bacana logo, né? Porque todo mundo que faz bonsai quer ter um bonsai para mostrar, né, para os amigos, falar assim, olha o que eu fiz, que maravilhoso, né? Todo mundo, eu era assim, todo mundo é assim. Então, para finalizar, se vocês não estão na área de membros, vocês estão dando muito mole. Inclusive, eu gravei um vídeo essa semana, né, mostrando uma intervenção no nerifolia grande meu ali, com muita profundidade, muitos detalhes, né, que são muito importantes para a gente fazer um bom bonsai. Então, não deixem de entrar no grupo de espera da turma Kaisun, vocês não vão se arrepender. E vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, uma ótima semana. E bote aqui nos comentários os vídeos que vocês querem, porque eu ando sem ideia. Preciso de ideias para fazer vídeos bacanas que atendam vocês. Beleza? Tamo junto. Até a semana que vem. Forte abraço. Até lá e tchau, tchau. Bem, se você ficou até o final do vídeo, não caiu na pegadinha do malandro, eu tenho que podar essa planta aqui. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar antes como é que tá, né? Tá saindo, né? É isso aqui, né, gente? Assim, todo dia um pouquinho de dedicação, né? Cuidar das plantinhas, sem pressa. Quando a gente começa, a nossa meta é fazer um bonsai. Depois é fazer um bonsai muito fodástico. Então, aí não pode ter pressa. Aí é tudo ou nada, como eu estava falando com o meu grande amigo Daniel do Santo Bonsai. É tudo ou nada, tudo ou nada. Ou vai ou racha. Abraço, Daniel, Santo Bonsai, galera de Curitiba. Ah, um grande abraço também para a galera do União Bonsai, lá de Belém, tá? Tanta gente que me pede para eu mandar um abraço que às vezes eu esqueço. Mas um forte abraço pra galera. O pessoal de Curitiba tá fazendo um espaço de bonsai super maneiro. O pessoal lá do Daniel. Então, de parabéns, cara. Tenho visto as postagens. Parada de primeiro mundo. Espero um dia visitar. Se me convidarem. Se me convidarem, eu vou, hein? Se me convidarem, eu vou, hein? De preferência em dezembro, para eu fugir aqui desse calor do Rio. Pessoal também aí do União Bonsai, se me convidarem eu vou lá, hein? Já gosto aí da cultura indígena. Como eu falei, tem os amigos lá do Acre. Tem um inscrito, né? Que teve um vídeo que eu falei assim, se alguém quiser ajudar aqui no viveiro, tô precisando de ajuda, né? E teve um rapaz essa semana que entrou em contato comigo. Aí ele falou assim, Wagner, não tem processo seletivo? Tem, mas é segredo. E tem a ver com a cultura indígena aí.
vocês acham? Tá bom? Mais um tiquinho aqui. Bem, isso aí, galera. Então, vou continuar o trabalho aqui e vejo vocês. Forte abraço.